Josué, ele era um homem abençoado, habilitado à conquista, mas nós vemos ele prostrado, chorando, indignado, que vai ser do teu nome agora, culpando a Deus pela situação que estavam passando. E ele não enxergava o erro, não enxergava o comprometimento que havia em suas defesas espirituais, por causa de uma falha que ele ainda não entendia, precisava passar por uma limpeza. Aí Deus falou assim: vem cá, vamos limpar, avisa o povo, santificai-vos amanhã e eu farei maravilha no meio de vós. Ou seja, faz uma limpeza e vocês vão estar habilitados para a vitória de novo, e eu vou abençoar vocês novamente. É preciso fazer a limpeza, mas para fazer essa limpeza, deixar a derrota para trás e prosseguir para o alvo, para novas conquistas, eu preciso tomar algumas posturas, eu preciso me posicionar. Meu irmão, ninguém tem vitória no reino de Deus se não tiver posicionamento. É preciso se posicionar. Josué se posicionou primeiro para a limpeza, para a santificação. Olha que diz Josué 7,13: dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisa amaldiçoada no meio de vocês, e os inimigos, vocês não vão poder resistir, enquanto vocês não tirarem a maldição do meio de vós, tirar as coisas condenadas. Você entendeu? Enquanto não fizer uma limpeza, tem coisas erradas, tem que fazer uma limpeza, senão o inimigo vai vencer essa batalha, vai vencer a outra, vai vencer a outra, e se você não acordar, ele vence a guerra. Então preciso me posicionar. Josué então, ele se posicionou e colocou o povo para a santificação, se posicionou para fazer aquilo que era correto. E nós precisamos nos posicionar. E a primeira coisa que eu preciso saber é me posicionar para a limpeza. Agora eu vou começar um processo de mudança. Mas por onde começa a mudança? Eu tenho que identificar o problema. Já passou antivírus no seu computador? Uma postura de qual é o problema? Aí ele roda, ó, tem 2 vírus, tem 3 vírus, mover para a quarentena. Tem que identificar se é vírus, se é só sujeira no aplicativo. Aí, a partir daí, identificou, aí vai ficar mais simples para poder fazer a limpeza. Como eu vou fazer uma limpeza na minha vida se eu não sei de onde estão as amarras? Diz assim a palavra de Deus. Primeira coisa que Josué fez, se posicionou a santificação, e foi identificar a origem daquela maldição. Se Deus falou que tinha maldição, então de onde vem essa maldição? Josué 14: pela manhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casa, e a casa que o Senhor designar se chegará por homem a homem. Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. 17: fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabde. Saiu, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmim, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Respondeu Acã a Josué, dizendo: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Bom, Josué fizeram do jeito deles lá, e do jeito que eles fizeram, encontraram a pessoa que havia roubado. Aqueles despojos eram para o tesouro do Senhor, mas quando Acã viu
que eram coisas boas, capa babilônica boa, quando ele viu que era ouro, que era prata, isso que é muita coisa, vou tirar um pouquinho para mim, que não vai fazer falta. Acã não agiu sozinho, o diabo estava na orelha dele, pega para você, isso não vai fazer falta não. E imagina Israel como a igreja, isso não vai fazer falta para a igreja, é só você, é uma coisinha simples, vai lá, e ele foi e escondeu, mas só que escondeu debaixo, fez um buraco, escondeu debaixo da terra. Irmãos, você já entendeu, já percebeu que não tem como esconder pecado? Você já tentou esconder pecado? Não responda, não dá. Quando você está em pecado, você esconde. Você chega na igreja disfarçando assim, ó, o Gonçalo já olha para sua cara e fala, o Gonçalo está sabendo. O pessoal do louvor chega na primeira palavra, você fala, ai meu Deus do céu, alguém contou, meu Deus. O pastor prega, a hora o pastor começa a pregar, você fala, meu Deus, povo linguarudo, já contaram para o pastor, e o pastor mais linguarudo ainda está falando lá no altar, vai tudo em cima de você, não tem como esconder, você fica assustado, não dá para esconder, pecado não se esconde, o pecado escondido é como um câncer nos ossos. E pecado não é perdoado porque foi escondido, porque não tem como esconder. Tempo também não apaga pecado. Vai passar um tempo, daqui a pouco ninguém lembra. Isso é para fofoca, irmãos. Fofoca passa um tempo, chega uma nova. Mas pecado não. Passa um tempo, vem mais pecado, porque um pecado escondido chama outro pecado. Um abismo, irmã Edna, chama outro abismo. Não é assim que está escrito em Salmos? Um abismo chama outro abismo. Ele tentou esconder, mas caiu sobre ele. Ele teve que confessar. E por causa do erro que ele estava vivendo, todo o povo havia sofrido, homens foram feridos. Irmãos, entendam uma coisa: um pecado nunca afeta um homem só. Tem gente que está pecando, fala assim, mas é a minha vida. O pecado não afeta só você. Você é um pai de família, começou a se envolver com a bebida, aí começa a beber, se ficar doente sou eu, se tiver problema sou eu, não é você, a sua família toda. A sua esposa começa a ter problema com aquele marido que começa a beber e começa a chegar em casa agressivo. Aquele marido que chega e começa a ter problema por causa do bafo da cachaça, começa a ter problema na relação sexual do casal por causa da cachaça, começa a ter problema nas finanças por causa da maldita da cachaça. Os filhos olham o exemplo do pai e ver coisas que não poderiam ver, brigas e confusões e exemplos errados por causa da cachaça. Logo a família toda é destruída por causa da cachaça. O pai morre na cachaça, aquele filho que odiava a cachaça passa um tempo por questões psicológicas e traumas, que não é o nosso caso aqui, começa a beber igual o pai bebia. Ou você não conhece uma história assim? O pecado nunca afeta o homem só, ele afeta todos que estão à sua volta, principalmente as pessoas que o amam. Se você está em pecado, o pecado que você está vivendo está afetando as pessoas que você ama, e muitas vezes limitando a bênção de Deus para a tua casa e para a tua família. Então tem que se posicionar. Pecar nós vamos pecar, errar nós vamos errar, mas tem que se posicionar. O Salmo 127 diz que não adianta você correr, trabalhar, se estiver debaixo de maldição. Irmão, se a maldição estiver instalada, nada vai acontecer. Agora, se o Senhor edificar a casa, aí sim. Se o Senhor guardar a cidade, aí sim. Mas se tiver maldições, o Senhor não vai edificar a casa, em vão trabalham os construtores. O Senhor não vai guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. É a sua parte, mas se tiver debaixo de maldição, não tem ação de Deus. Só a sua parte não dá certo, só a sua parte não é suficiente. Você precisa do agir de Deus, das mãos de Deus sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, as tuas finanças. Identificando, a maldição estava ali. E não é só a maldição por causa do pecado. Existem maldições, irmãos, que estão sobre todas as coisas, que não são consagradas ao Senhor. E é por isso que você precisa orar, consagrar tudo que chega na sua casa, consagrar as coisas que você compra,
consagrar a casa que você entrou para morar, fazer oração, consagrar o veículo que você comprou, que você adquiriu, a moto que você adquiriu, consagrar o alimento, agradecer a Deus pelo alimento. Quando você agradece, está consagrando o alimento. Às vezes nós vamos deixando, irmãos, umas coisas de lado, e quando a gente percebe, a gente não faz mais do que fazia antes. Quantas coisas simples, importantes que você fazia antes, hoje você não faz mais. Essa semana eu entrei em contato com meu sobrinho, trabalha, correria, quase não falo com ele para pedir um favor. Meu fulano, ele respondeu primeiro: bênção, tio. Primeiro eu sempre falo assim. Aí no WhatsApp eu nem imaginava que ele ia falar bênção, tio. Então antes de continuar eu escrevi: Deus te abençoe. Aí eu continuei. Filho que falava para o pai: bênção, pai. Mesmo que fale errado: benção, pai. Benção, mãe. Importante é a intenção. E quando o pai fala: Deus te abençoe, meu filho, há uma bênção liberada de uma forma extraordinária, por respeito à autoridade, à hierarquia, por respeito às pessoas que têm autoridade sobre nós, e aqueles que têm autoridade para abençoar, nos abençoando, é algo muito importante. Quando o pastor fala assim: Deus te abençoe, receba a bênção de Deus, porque Deus deu a autoridade para o pastor te abençoar. Às vezes passa batido, a gente nem se preocupa mais com algumas coisas na vida, né? E a gente às vezes precisa começar a retomar os costumes que a gente tinha antes. Pensa aí nos costumes que você tinha e que agora você não tem mais, de coisa boa, e você perdeu. Você consegue enxergar algum? Você consegue ver algum? Você vai encontrar. Irmãos, na minha casa nós éramos em 6 filhos. A minha mãe preparava o jantar. Ela era da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Tá pronto o jantar? Imagina 6 crianças, tudo zoiudinho assim, igual eu, e barrigudinho. A minha mãe preparava o jantar e nós queremos comer. Ai de quem colocasse a mão na comida, na mesa. Primeiro ela não orava na mesa, igual a gente faz, não. Ela pegava, ia lá no quarto, colocava o véu na cabeça e fazia a oração. Depois que ela orava, é que a gente podia comer. Então, eu aprendi a orar, por causa da minha mãe, pelo alimento, agradecer. Aí com o tempo, a correria vai passando. Quando eu percebi, eu fui deixando de lado essa prática. Aí às vezes eu orava, às vezes não. Vou passando os anos, de repente eu deixei essa prática de lado. Aí um dia eu achei uma namorada lá em Três Lagoas, casei com ela. Aí um dia eu saí com ela para comer. Eu já não tinha mais essa prática tão importante e abençoada de orar pelo alimento. Aí nós sentamos, ela sentou ali. Aí eu fui comer, ela eu falei: meu Deus, tem uma barata no meu prato já. Que foi? Você vai comer sem orar? Eu falei: eita. Não, claro que não, filho. Eu só estava vendo se estava quente, vamos orar. Coisas simples, mas importantes para a vida. E a gente vai perdendo. Vai perdendo. Quantos aqui oram antes de comer? Mas fala sério, se levantar a mão mentindo, a mão cai, ou pelo menos 3 dedos. Levanta a mão quem faz oração, pelo menos no almoço, jantar. Olha, irmãos, nem 10%. Que tal a gente começar de novo? Chama os seus filhos, coloca: filho, hoje você ora. Não importa se ele ora mais ou menos, se ele fizer pelo menos assim: papai do céu, obrigado pelo papá. Já tá bom, pode papar. Se não orar, cuidado com o bicho papão. Então, comece novamente. São coisas simples. Você lembra de alguma outra coisa? São tantas coisas simples que nós vamos deixando para trás ao longo do tempo. E tem coisas que nós precisamos consagrar, porque a Bíblia diz na epístola de 1 João capítulo 5:19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então tem que consagrar. Mas também não adianta consagrar as coisas do capeta não, tá, irmão? Vou consagrar o carnaval para o meu filho pular. Vou consagrar o quentão da festa junina para eu poder beber. Não é isso que eu estou falando, não. Vou consagrar a máscara do capeta para o dia do Halloween. Não dá certo, toma cuidado.